Um dedo de prosa com tanto de inteligência e um bocado de questões do momento. Sejam bem-vindos ao Conversas de Ateliê, o podcast do Ateliê de Humanidades, que faz o encontro dos nossos apoiadores com os nossos colaboradores. Estou aqui na mesa hoje acompanhado de André Magnelli. Fala, André. Olá, pessoal, tudo bem? Paulo Henrique Martins. Olá, Paulo. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, André. Boa tarde, pessoal. E somos só nós três hoje. Vamos conversar aqui no nosso episódio sobre a questão: ainda há lugar para leitura no mundo de hoje? Eu, preparando para esse tema, eu fui cavucar aqui uma pesquisa que eu já referenciei em outro episódio, né, a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, que na sua edição de 2024 apontou que o percentual de leitores caiu em todas as regiões do Brasil. Né? Por exemplo, na região sudeste caiu de 51% para 46%, e na região norte de 63% para 48%. Né? Em paralelo, também, dados do American Times Use Survey, que é um survey nos Estados Unidos sobre o uso do tempo, né, da população, dados de 2021, mostram que o tempo médio dedicado à leitura por dia para adultos é de apenas 17 minutos. Né? No nosso mundo, né, de hoje, das telas, do conteúdo rápido, né, da informação fragmentada, não tem dúvida que a gente tem acesso a um grande volume de informação, né, em formatos variados. Talvez seja até possível afirmar que a gente tem, que a gente acaba lendo muita coisa, né, nos celulares, nos notebooks, nos tablets, né? Porém, a gente pode se perguntar, será que a gente estaria lendo menos? Ou a nossa relação com a informação, inclusive o nosso modo de ler, né, é que mudou? Pensando sobre isso, eu me lembrei do estudo, né, na verdade, de um estudo não, né, de uma teoria de um cara chamado Marshall McLuhan, que escreveu na década de 60. Ele argumentou que o advento da televisão mudou radicalmente a maneira que nós pensamos. Ele estava escrevendo lá 60, 70, né? Ele vai dizer que essa mudança não vem só do fato de que a mídia afeta o modo que a mensagem é transmitida, mas também porque a mídia, os meios de veiculação de informação, têm efeito também no nosso modo de apreensão, de absorção da informação e do conhecimento. Né? Segundo o McLuhan, né, a cultura letrada, que é associada à prensa, ela está ligada, ela engendra, né, uma ênfase visual baseada na continuidade, na uniformidade, na sequência, né, na ideia de linhas de um texto. Né? A televisão, por sua vez, alterou um pouco o nosso modo de aprender a informação, porque não funciona por uma lógica linear. Na verdade, ela exige um envolvimento sensorial maior da gente, dos usuários, né, porque apresenta para a gente um conjunto de imagens e sensações quase que simultaneamente. Né? E atualmente a gente pode se perguntar, a gente lê informações cada vez mais fragmentadas, recortadas em pequenos segmentos, em mídias que carregam também em si uma variedade de outros estímulos, né? A imagem, então, do leitor com o seu livro, que o lê do início ao fim, não parece ser mais predominante, né? O que isso significa para nós? Quais efeitos isso vai acarretar, né, no nosso modo de processar e se relacionar com o conhecimento? Estaria a leitura talvez acabada, né, ou profundamente transformada? E se ela mudou, qual é o lugar dela no mundo de hoje? É sobre isso que a gente vai conversar. A mesa está aberta. Muito bem. É uma excelente questão. Eu vou falar num contexto que muita gente consideraria que é um pouco avesso à leitura, que é um contexto com um pouco de barulho de fundo, provavelmente vocês estão escutando algum barulho de fundo, né? Isso diz respeito até às condições de possibilidade da leitura, que varia muito em função da pessoa, de pessoa em pessoa, e eu acho que um pouco da nossa conversa pode ser feita em torno disso, né? Quais são as condições para que se tenha esse exercício de leitura. Eu acho que o Lucas ele passou muito bem no início, já colocou bem o mote sobre o declínio da leitura. Eu acho que tem que ser bem qualificado. Eu acho que é bem claro o declínio da leitura de livros, livros completos. Eu acho que sim, há um declínio deste tipo de leitura. Eu acho que há muitas evidências disso. Eu acho que não estatísticas somente, mas também na própria experiência do dia a dia. Mas eu acho que as pessoas leem mais hoje por rede social do que antes. As pessoas falavam mais oralmente, face a face. Hoje em dia, as pessoas se comunicam o tempo todo teclando, né? Então, a comunicação escrita, ela também aumentou bastante. E eu acho que uma boa parte das pessoas, ainda que tenha as ferramentas de transcrição, ainda optam por teclar do que falar transcrevendo.
né, que poderia ser uma forma de acabar de escrever, de você começar a utilizar esses permutadores de voz, texto, áudio. E as pessoas preferem escrever do que mandar mensagem de voz, muitas vezes, né? A grande maioria. Então, acho que o medium, a mídia da escrita, é uma mídia que, na verdade, ganhou muita força com a rede social. Junto com, obviamente, a desterritorialização da comunicação face a face. Quando a gente consegue, por meio dos nossos corpos, pela linguagem oral, se comunicar com pessoas que não estão no mesmo espaço-tempo. No mesmo tempo, mas no mesmo espaço. Mas o que eu acho que declina é a experiência de leitura por livro, que, em contextos culturais como o nosso, nunca foi muito massificado. Sejamos honestos, nunca foi uma experiência muito massificada. Até esse índice aí da quantidade de pessoas que lê é muito superestimado. Se você vai para essa pesquisa e vê o que as pessoas declaram que leem, é Bíblia, é gibi, coisas que não são propriamente livros. Quando ele fala, eu leio a Bíblia, a maioria das pessoas que sabe uma experiência religiosa não é a Bíblia. São versículos, são coisas, não é a leitura de um livro. Poucos realmente têm uma experiência em que a Bíblia é um objeto de estudo, efetivamente. Então, o que esse dispositivo livro, que é um dispositivo extraordinário, ele declina junto com certo tipo de experiência de estudo, que seria uma outra coisa a se colocar. Né? Uma certa forma de se estudar, que é para o medium da escrita, um dispositivo criado há alguns milhares de anos, e que é de uma capacidade de externalizar memória e de materializar os signos de transmissão de informação e conhecimento, que revolucionou completamente a cultura humana e a própria civilização. É disso que a gente está falando. Né? A internet também veio revolucionar. E, de alguma forma, se não desbancar o livro, pelo menos recolocá-lo dentro de uma outra mídia-esfera, para falar a linguagem do Régis Debray, que é um autor que desenvolveu a mediologia na França. Sobre a leitura especificamente, é alguma coisa que, para mim, faz parte da vida. Né? Basicamente, além de viver, obviamente, com as pessoas que amo, fazendo atividade física, me deslocando para um lugar ou outro, conversando, boa parte do meu tempo é lendo. Lendo enquanto alguém que editora livros, lendo como intelectual que lê livros e lendo como uma pessoa que ama ler. Né? Então, uma boa parte da minha atividade diária é leitura. Leitura e escrita. Por diversas razões. E, às vezes, passa de uma leitura a outra. Esse tipo de experiência de leitura, como faz parte do cotidiano, é uma coisa que não é facilmente internalizável. De respeito a uma certa forma de você disciplinar o corpo e se constituir enquanto sujeito. Leitura pode ter alguma coisa de espontâneo, de herança genética, pode ter, ou de herança de família, de influência familiar, pode ter. Mas muito da leitura diz respeito a uma disposição do corpo e da mente que precisa entrar em um processo da leitura de livro. Uma coisa é você ler uma mensagem em rede social, uma mensagem de WhatsApp. Outra coisa é você entrar numa disposição de percorrer páginas e páginas e páginas de um livro. Então, junto com o declínio da leitura, na verdade, a gente está falando de um certo tipo de mudança de experiência de subjetividade e de corpo. A leitura exige disciplina corporal. Sentar-se durante algum tempo, ter foco e atenção, né? Mesmo que tenha elementos que distraiam, a pessoa conseguir se concentrar em determinada atividade, processo, e permanecer durante um tempo. A leitura, sobretudo a leitura mais voltada ao estudo, que não é a leitura rápida, ela exige uma capacidade de duração da consciência muito elevada e de consciência analítica. Né? Então, são várias disposições corporais e também disposições psíquicas que não são incentivadas pela cultura como um todo. Então, a questão não é só a internet. A questão é o ambiente cultural como um todo que não incentiva isso. Na nossa experiência
na nossa sociedade nunca foi efetivamente muito incentivado, né? E cada vez menos é incentivado. Alguns tipos de circuitos intelectualizados existem, que isso é um valor, existe. Ainda que na nossa cultura, até os circuitos letrados, é muito mais comum incentivar as citações. Na verdade, não é o estudo, leitura propriamente que era valorizado, mas é conhecer grandes autores, falar de livros importantes, mas ainda assim tinha. Com as novas gerações, você não somente não tem incentivo, como também tem diversos elementos de distração, de dispersão da atenção, que até para quem é disciplinado é difícil manter foco. Até para aqueles que incorporaram as disposições de leitor, é difícil se manter nisso. Ainda mais para quem não adquiriu, para quem não está num ambiente adequado. Uma coisa que eu observo muito quando vou na casa das pessoas, essa casa das pessoas tem um local para ler. É muito comum, até casa de pessoas de classe média que tem condições, você não ter espaço para a leitura. Eu não estou falando leitura, espaço para leitura com local reservado, mas local confortável para se sentar, local confortável para se estudar, né? São coisas que dizem respeito ao ambiente. Algumas pessoas demandam o ambiente silencioso, né? Mas, sobretudo, também a questão do disciplinamento do corpo, né, que eu falei, né? Quando você precisa estar em uma determinada posição durante muito tempo, que permita a atenção, que segura o dispositivo, como um livro impresso ou um Kindle, que consiga estar confortável. São diversos elementos que, mesmo em classe média, nas classes médias, nas famílias de classe média brasileira, você não encontra em casas de pessoas que têm condições abastadas. Quanto mais em boa parte da população brasileira, que nem condições básicas de dignidade de casa tem, né? E você não tem uma cultura no Brasil de biblioteca muito difundida. Tem as bibliotecas universitárias, que são cada vez menos frequentadas. Você não tem uma tradição de bibliotecas e de bairros. São muito poucos bairros que têm bibliotecas. E aqueles que têm, bibliotecas municipais, por exemplo, no Rio, até é mais comum em outros lugares ter biblioteca municipal, elas não são o centro, não são locais de estudo, são muitas vezes pequenas, não são voltadas para isso. Então, são vários elementos que fazem com que a leitura seja alguma coisa que não tende a crescer e que, na verdade, tende a diminuir. Mudança do ambiente cultural, falta de incentivo cultural, e no caso o Brasil é bem específico disso. Você pega a experiência de outras culturas, a mais típica é a francesa, né, que é profundamente voltada para a leitura. Você pega os dados de mercado editorial francês e brasileiro, são completamente diferentes. Você publica um livro lá, vende milhares e milhares, porque as pessoas leem. É uma coisa que faz parte da subjetividade do francês. Dizer, eu leio, eu estou lendo, e lê mesmo, né? Já no Brasil não tem esse tipo de incentivo. E você já tem os outros elementos sociais, você tem os elementos culturais que eu disse, sociais, materiais de condições de leitura, isso tudo dificulta. O que poderia se fazer, eu acho que é importante em termos de política de educação, é incentivar a política de leitura, né? De fazer com que o leitor ou a leitora seja alguém dignificado, como alguém que valha socialmente. Isso, às vezes, aparece até em redes sociais. A dinâmica da rede social é interessante, porque, ao mesmo tempo que pode incentivar, também pode incentivar. Surgem as influências de leitura, surgem os grupos de leitura, surgem até tendências, trends que as flips tentam fazer, que jovens lendo certo tipo de cultura jovem. Tem que criar formas de introduzir os jovens na leitura, incentivar o leitor como sendo alguma coisa que faz parte de uma cultura, que é boa. Não é legal só ser jogador de futebol, cantor, músico. É legal também ser leitor, falar de livros, se debruçar sobre isso, ser recompensado, reconhecido socialmente, né? Eu acho que isso é uma coisa que seria interessante em termos de política cultural, não somente de Estado, mas política cultural realmente da própria sociedade civil. Bom, veja bem, eu acho que tem duas questões aqui, o Lucas já tocou e também o André, na verdade, para forçar alguns pontos. Assim, eu acho dizer que houve uma diminuição da experiência de leitura, não. Em geral, não. Porque as pessoas passam muito tempo também hoje na rede, na internet, nas redes sociais, lendo texto, lendo. Claro que é só uma leitura, agora a leitura já
mesclada com imagem, vou pegar o Instagram, né? Já tem um método diferenciado de leitura mais sintética, com mais imagem, mas assim, as pessoas passam muito tempo. Quando eu estudei, não tinha isso, né? Eu fiz um doutorado, então eu tenho tempo para fazer minha leitura o tempo todo. Porque não tinha, era sair da leitura, encontrar os amigos, tomar um café, tomar uma cerveja, ir para casa, enfim, não tinha muitas opções. Né? Hoje não, as pessoas leem, mas tem que estar na rede, tem que estar. Nós todos aqui temos uma tarefa diária de estar lendo o e-mail, a quantidade de e-mail que recebemos, está lendo o WhatsApp. Nós perdemos uma quantidade, vocês também perdem uma quantidade enorme de tempo hoje, né, na rede, tentando manter, atualizar e manter a nossa agenda de trabalho. Antes não era assim. Não tinha e-mail, não tinha nada. Você tinha um bloqueio de notas e você marcava para o telefone, ia para o telefone de mesa para marcar com batia até tédio, né? Tinha até tédio, né, que podia ter, né? Tédio ao longo do dia. Marcava o dia, né? Quando a gente vai se ver na próxima semana, marcar no cinema, etc. Mudou completamente, então. Não é a quantidade de leitura em si, agora muda a quantidade de leitura que é voltada para a construção do autoconhecimento, de uma leitura que é simplesmente voltada para o consumo. O consumo pelo entretenimento, enfim, um consumo de informações em geral que não tem o objetivo de produzir a autorreflexão, que seria mais o tipo da cultura acadêmica. Então, nessa perspectiva, eu acho que, em geral, a pergunta, as pessoas leem menos ou mais, eu diria depende. Se estamos falando de tempo de leitura, incluindo livros mais a rede social, as pessoas estão lendo mais. Agora, outra coisa é a questão dentro da leitura de livros, que é mais uma leitura propriamente acadêmica. Uma leitura acadêmica. Aí eu acho que é diferente. Como a André falou, e o Lucas também, eu acho que houve uma queda fantástica. Inclusive de nós intelectuais também, acadêmicos, universitários, etc. Porque aquilo que eu estava falando, você hoje tem que ler livros, mas você também tem que ler outras coisas, tem que ler as informações, tem que manter atualizado. As nossas atividades profissionais hoje acadêmicas passam pelas redes sociais também, então nós temos que estar atualizados. Leitura, reunião online, leitura de textos online, etc. Nós temos hoje essa ideia do livro físico, de fato, ele perdeu muito sua importância, porque antes não tinha internet. Hoje nós passamos muito tempo lendo texto na internet. Tá? E passamos muito tempo, eu creio que vocês também têm, lendo texto na internet. Então, há uma leitura de livro, mas não livro físico, leitura de livros digitais, textos digitalizados, tá? Livros e artigos científicos, né? E também literatura. Então, aí houve uma mudança realmente de qualidade. Você, Lucas, vai bem trazer o McLuhan sobre a questão do impacto da TV, e hoje o impacto é muito maior das redes sociais, nessa organização do tempo, inclusive, eu estou falando do tempo acadêmico, no nosso tempo acadêmico. Eu acho que aí houve uma mudança fantástica. Outra coisa, além do tempo disponível para ler livros físicos, ou livros online, ou artigos científicos, ou acesso a redes sociais, enfim, nossa atividade, nosso método de leitura, há também algum deslocamento, do ponto de vista mais epistêmico, sobre as crenças contidas na motivação da leitura. Tá? Então, eu venho de uma geração, do meu doutorado na França, assim, a leitura do Althusser, a leitura do Marx, aparecia como algo fundamental na minha formação intelectual, teórica e ideológica. Né? Mas a gente não falava muito de ideologia, falava de formação teórica mesmo e apreensão de mundo. Eu passei 5 meses para ler o Capital. A teoria do valor é super complicada, ainda hoje é complicado para mim. Eu ia ler o Ricardo, o que o Ricardo falava sobre a teoria do valor, e aqui, ali. A dialética era muito complicado entender a dialética. 5 meses lendo 5 livros. Né? Ia, voltava, procurava autores na biblioteca, tinha que ir na biblioteca para buscar os autores de referência, o Hegel, que eu não tinha, né? Tinha que buscar para o que o Hegel dizia, daquilo que o Marx citou. 5 meses. E terminei os 5 meses sem entender muita coisa, confesso a vocês, apesar do esforço. Então, veja, como é que hoje, cada um de nós teríamos 5 meses para se dedicar à obra do Capital, ou de qualquer, ou do Weber, do que quer que seja? Acabou-se. Então, a urgência de um outro tipo de tempo, eu diria assim, um outro tipo, não é um tempo objetivo,
é um tempo dado pelo desenvolvimento, pela multiplicação de demandas e de informações dentro que nós estamos lidando dia a dia. Então, não é que o tempo se acelerou, objetivamente falando. Há um tempo de nossa prática de vida, do nosso cotidiano, que eles ficou um tempo que está sendo esgotado, está sendo atingido por uma multiplicidade de informações que nós temos dificuldade de dar conta. Então, o tempo, aparentemente, ele se tornou um tempo digamos assim, na minha época, para fazer meu doutorado, eu passava 4 horas na biblioteca, 2 horas tomando um cafezinho, e daí ia para o filme, depois comer uma coisa, ia para casa, etc. Hoje não tem mais, né? Hoje a gente está aqui agarrado o dia todo, porque são muitas informações. Então, não é que o tempo se mudou. Hoje houve uma aceleração do conjunto de informações que estão atingindo o nosso espaço de observação e de contemplação da realidade, dos eventos. Né? Penso que aí seria essa questão que temos que impactar melhor. E do ponto de vista, eu diria assim, do deslocamento epistêmico, não só a questão do tempo e do espaço também, que muda o espaço da biblioteca é uma coisa, da pesquisa da biblioteca, outra coisa, o espaço em casa, que a gente tem acesso através de outros dispositivos, mas também essa questão da desmistificação dos conteúdos, no caso científico, está falando da academia e da ciência, em particular das ciências sociais que nos interessam, mas uma desmistificação dos conteúdos, chamados científicos. Né? As teses do Marx, as teses do Adam Smith, a tese do Keynes, as teses dos positivistas, assim, aquilo que era um pouco as disputas ideológicas, eram sim da construção de verdades ditas como científicas, não sei. Digamos assim que está tudo muito relativizado. Eu acho que é um deslocamento epistêmico e epistemológico na direção da multiplicação de perspectivas, quando o André está trazendo a questão da discussão sobre o barroco, uma outra perspectiva de entendimento da realidade, é como se fosse a multiplicidade de olhares sobre a realidade que nos faz, por um lado, sair do dogma cientificista, e nos abre para uma apreciação mais estética da realidade. Então, há uma nova leitura que já está sendo produzida a partir de uma apreciação estética da realidade. Eu acho que isso é muito bom também nessa perspectiva. Mesmo que a gente leia menos do ponto de vista físico, o livro físico, mas a gente tem um desdobramento do plano da estética que me parece bem interessante para a compreensão do mundo que vivemos. O Lucas tem algo para falar, mas eu queria só complementar, que eu acho que está muito próximo do que o Paulo disse, aí entra Lucas. Primeiro, lembrando a minha experiência, início da década de 90, meados da década de 90, em Feira de Santana, uma cidade de médio porte, mas bastante provinciana, na Bahia, onde eu vivia. Na minha adolescência foi lá. Né? Era aquela experiência que é difícil para os jovens hoje em dia imaginar, que é você ser um jovem que você não tinha o que fazer, muitas vezes. Você tinha um tédio. E era mais morando em condições de uma casa em que não tinha vizinhos, não tinha conhecidos, não ia brincar. Né? Diferente, por exemplo, da rara possibilidade que os meus filhos têm de morar numa vila que tem o tempo todo criança para brincar, que é muito raro hoje em dia. Nessa condição de tédio, e sem internet, pré-internet, ou no iníciozinho daquela internet, você tinha assim, vou pegar um livro para ler. O livro era algo relevante para ocupar um tempo que você não tinha também outras possibilidades. Você não tinha um celular que via informação. É o telefone que podia tocar de vez em quando. E não é para adolescente que vai tocar o telefone, é para outra pessoa da casa. O que você tinha era uma experiência, às vezes, de um tempo mais lento, por causa dessa falta de bombardeamento. A casa era mais privada. Você tinha que sair de casa para acessar estímulos. Tinha televisão, obviamente, que é um elemento primeiro que foi de esvaziamento da cultura escrita, né? de mudança. Mas tinha isso, né? Que eu acho que valeria demarcar bem. E um outro ponto quando você falou sobre essa questão do enfraquecimento por meio de outras linguagens, vale lembrar que no Brasil, se a gente fala que a leitura sempre foi muito fraca, tem uma coisa que foi muito forte, a canção. E a canção é uma forma de pagar ideias, afetando corpos, tão poderosa quanto a leitura de livros, ou até mais poderosa, se for pensar a força da música popular brasileira. Não, com certeza. Eu acho que tem 2 pontos aí que eu queria resgatar, né, das falas de vocês, né? Primeiro, assim, uma coisa que o André falou que é muito real, né? Eu acho que nós, do meio intelectual acadêmico, tendemos a romantizar a ideia da leitura do livro, né? E tendemos, inclusive, pela formação
muitas vezes eurocentrada que nós temos, a gente tende a olhar para essa narrativa de as pessoas não leem mais como se as pessoas lessem muito antes, né? Mas, de fato, o André coloca aí uma questão que é verdadeira. Assim, o nosso meio cultural no Brasil, ele sempre foi um meio bem elitizado, né? A democratização desse tipo de aparato intelectual é uma coisa muito recente, né? E mesmo assim tem seus limites, né? Isso não significa que o Brasil é um país de ignorantes, não é esse o caso, né? É realmente o ponto de que esse tipo particular de equipamento cultural, de mídia, né, de modo de apreensão de informação, de bens simbólicos, né, não se generalizou de tal maneira, né? Isso significa também, né, que às vezes pode ser que a gente tenha absorvido também as novas tecnologias de uma maneira muito própria, né, de uma maneira muito específica. Não obstante, né, essas diferenças, eu acho que tem algum mérito aí, né, na gente pensar como o hábito da leitura, né, e o ato da leitura, isso aí não necessariamente leitura para fins de educação, mas como o Paulo colocou muito bem, para fins, às vezes, de autocultivo. Né, você lê uma literatura, você lê alguma coisa para você, né? Existe aí um modo de apreensão da informação, um modo de elaboração de conhecimento, né, para ser mais preciso, que eu acho que se presta muito bem à leitura do livro e que não se presta muito bem ao nosso ambiente digital, né? E aí eu não estou fazendo uma diferença entre ler um livro no notebook ou ler um livro físico. Para mim a diferença não é essa, né? Porque ler um livro digital, você está lendo um livro. Para mim é o mesmo tipo de leitura, né? Eu acho que a diferença é realmente as coisas que a gente encontra e o tipo, ou a maneira que a informação é veiculada nesses outros meios. A gente sabe que a informação veiculada no meio digital, ela costuma ser sucinta, né? Porque ela tem que ser sucinta, resumida, e ela vem acompanhada de uma série de estímulos, né? Eu acho que isso aí vai de encontro ao tipo de elaboração de informação que você tem no livro, que é um tipo mais lento, de maturação lenta, né? O Paulo falou 5 meses para ler o Capital, né, para você entender. E também é um tipo que estimula esse trabalho reflexivo crítico, de eu estou lendo esse negócio, eu tenho que entender o que significa isso. Você vai e volta, né? Tem uma relação ali, um foco mais profundo, né, com aquele tipo de informação. É diferente de você ler um feed de uma rede social, que você pode, vi um texto muito legal no feed, aí você lê e tem, sei lá, 3, 4 parágrafos, pode ser um texto excelente, mas logo depois que você passou já tem uma outra informação na tua cabeça, de outra coisa, né? Aquele tempo de maturação, de sentar com aquele conhecimento, não existe, né? Ou pelo menos ele é muito reduzido. E aí eu me lembro do Rosa, do Hartmut Rosa, né, quando ele vai escrever a tese dele da aceleração. Para ele, uma das dimensões da aceleração, e isso está muito a ver com avanço tecnológico, né, é que a gente enfiou mais atividades dentro da mesma quantidade de tempo. E daí vem, né, esse é um dos motores principais da nossa sensação de escassez de tempo, né? A sensação de escassez vem do fato que a gente é capaz de acessar uma quantidade enorme de coisas em uma quantidade menor de tempo, né? Então, realmente, eu posso pegar aqui meu notebook e abrir 4 traduções diferentes do Capital do Marx e botá-las ao mesmo tempo na minha tela, né? Isso já é muito diferente de eu pegar 4 calhamaços do Capital e botar numa mesa para ler, né? A capacidade de procurar a palavra, mudar de uma janela para outra, procurar minhas anotações, fazer os chames, é outra coisa, né? E isso aí abre porta para coisas ótimas. Eu mesmo trabalho no notebook, né? Em termos de ler livro, fichar, eu faço isso no notebook, não faço isso com livro físico, muito raro, né? Se tornou meu instrumento de trabalho. E abre uma série de portas, como, por exemplo, essa capacidade de você procurar informação rapidamente dentro do livro, enfim, né, a facilidade do acesso e tudo mais. E, ao mesmo tempo, mas aí, né, também como aí na capacidade de professor e não de estudante, né, eu percebo, eu acho que, enfim, pessoas que dão aula, estou falando aqui anedoticamente, mas eu acho que isso também pode ser substanciado por pesquisa, né, a gente sabe que as gerações mais novas têm cada vez menos tolerância a esse tipo de conteúdo longo, né, a essa coisa que você tem que ler por muito tempo, que é um pouco mais complicado, que exige esse momento de parar, entender, ler de novo, né? E aí, enfim, a gente aí eu coloco a questão, né? Será que vale a pena a gente procurar estimular ainda esses hábitos, ou esses hábitos realmente morreram com o tempo, né?
é o tipo de coisa que já acabou, enfim, tem que encontrar outros caminhos, né? Porque tem uma parte de mim que se pergunta se existem, né, formas de conhecimento, como, por exemplo, o próprio conhecimento das ciências sociais ou da filosofia, que são muito adequados a esses meios, né, que são adequados aos meios do livro, ao meio da leitura e tudo mais, e que talvez não se adaptem bem a esse outro meio, né, a esse outro modo de entendimento e de apreensão da informação. Não sei, posso estar sendo muito preciosista, né, mas tem parte de mim que pensa que algo pode se perder aí. Do mesmo jeito que na música, para concluir, né, na música, o formato álbum também também sofre os seus baques, né? Novos meios de informação e propagação da música, né? O formato do álbum, do disco, né? Você escuta ele do início ao fim, né? Enfim, era isso. Pode falar, André. Não, eu ia só concordar com você, dizer que eu acho que ciências humanas e sociais, filosofia, são impossíveis de serem pensadas sem uma cultura letrada. Acho que são absolutamente impossíveis de serem pensadas sem uma cultura que passa por esse tipo de leitura densa, de aprofundamento da linguagem, né? Porque é uma coisa que a gente deveria até fazer uma conversa específica sobre isso, que se fala muito pouco, o papel da linguagem para o pensamento, né? A gente tem uma visão hoje muito fraca da linguagem como apenas veiculadora de informação. Não. A língua não é só veiculadora de informação e de comunicação. Ela é estruturadora de pensamento e de competências cognitivas, que são centrais para a atividade científica e também para a formação de um espaço público democrático. E aí eu puxo a sardinha efetivamente para a cultura dos livros, e da qual é filha as ciências humanas, sociais e a filosofia, como sendo fundamentais para a formação de uma subjetividade dentro de uma sociedade complexa, estruturada democraticamente, para o espaço público e também para o exercício da ciência. Talvez ciências físicas, ciências naturais não precisem, mas ciências humanas precisam. Então, sim, eu acho que não tem como pensar fora de uma cultura letrada essas experiências. Eu queria acrescentar alguma coisa, Lucas, sobre o método de aprendizagem e de processamento do conhecimento, um pouco de desdobramento do que está sendo discutido. Assim, o tempo da leitura do livro, dentro da discussão escolástica mais aqui, e acadêmica, ele permite um processamento mais reflexivo, né? Você lê, você vai, volta, tenta processar aquela informação, vai tomar um cafezinho, um copo d'água, volta, ou seja, tem um processamento na construção do conhecimento que mais do que a informação, é mais do que processar a informação. Viu que as notícias da moda, da política, mais do que se apropriar das informações para estar atualizado sobre o cotidiano. É algo mais do tipo de processamento do campo da alma, digamos assim, do campo da aprendre au cœur, né? Então, mais uma coisa assim dessa. Eu acho que esse processamento que eu acho que o André falou aí, você falou disso, eu acho que ele é diferenciado e continua sendo fundamental, né, para a nossa aprendizagem das ciências sociais e filosofia. Em parte, né? Em parte, porque, por outra parte, as pessoas estão também deixando de pensar, fazer esse tipo de reflexão, porque os dispositivos de inteligência artificial, etc., o chat está lhe dando uma série de outras informações de acesso a informações padronizadas e aparentemente de boa qualidade, e que lhe dispensa de você ter que fazer aquela reflexão crítica, como se houvesse uma banalização desse método de produção do conhecimento através da reflexão, de uma meditação no tempo dado pela leitura do texto. Isso aí. Outra coisa é o seguinte, mesmo deixando a questão da IA de lado aí, você fala de uma coisa que é interessante, a leitura do livro virtual, você faz uma busca muito mais rápida. E aí é outro método de investigação. Uma coisa é o método que eu faço a leitura de 1 a 400, até a página 400. E eu vou lendo, vou riscando, e depois eu volto e processo. Outra coisa é que eu vou diretamente aos conteúdos, né? Como se fosse uma leitura acelerada, uma leitura transversal dos textos, que a gente já fazia um pouco, na leitura de monografia, de dissertação de alunos. Vocês sabem disso, que muitas vezes a gente faz uma leitura transversal. Você já percebe a qualidade do texto, do artigo, né? Do produto, né? Rapidamente para uma leitura transversal, os conteúdos chaves, etc. A gente faz, todos nós três fazemos essa leitura transversal, então não dá conta da quantidade de informações para processar com relação
aos textos de alunos, né? Mas só que agora você pode objetivar melhor isso através das buscas, né? A palavra metafísica, eu abro o livro, pronto, não tiver metafísica, eu vou. E a partir dali, você começa a fazer suas conexões rapidamente, suas conexões neurais, rapidamente você desdobra o que o cara quer dizer, rapidamente. Depois de ler 4, 5 usos da palavra metafísica, você já sabe mais ou menos, mapeia rapidamente, fazendo as conexões de quem leu, você já mapeia a rede neural do cara, da pessoa que você está analisando. E aí você consegue processar com mais velocidade nesse sentido, mais objetividade, aquela informação do que antes. Era isso que eu queria ser, a mudança do método de leitura e de apreensão das informações, do processamento da construção do conhecimento. Mas essa captura da rede neural da pessoa, você consegue quanto mais você tem estofo, né? Por isso que a leitura, o acúmulo de leitura, ela é importante. Porque tem o fetiche da leitura rápida, que vem junto com o fetiche da opinião rápida também, que é muito comum dentro das novas gerações. Todo mundo tem opinião, todo mundo rapidamente acha alguma coisa sobre algo, né? Sobre o autor, sobre determinado tema, enquanto que a leitura está muito associada, a leitura de livros, a um autodisciplinamento, a uma sese, em que você vai entrando na leitura e você vai ganhando densidade de linguagem e densidade de pensamento, que é uma experiência que eu vejo como muito associada a uma forma de emancipação. Não é a única possível, mas é uma forma de emancipação, de autocultivo, não é só fortalecimento cognitivo, é também, quando você pensa na literatura, a potencialização da imaginação, da experiência vivida pela literatura. São coisas muito importantes que estão sendo perdidas hoje em dia, né? E como eu falo com meus filhos, sobretudo minha filha, que já está na fase de realmente se tornar leitora, né? O outro está ainda adquirindo a capacidade de ler, de conclusão de alfabetização. Eu falo, quanto mais você lê, mais fácil ler, né? Ler é um processo difícil no início, e conforme você vai acumulando, você vai conseguindo se tornando mais fácil, e a coisa vai andando. Muita gente abandona porque não passa do processo de ascese e não tem até o suporte para ajudar a fazer esse tipo de coisa, né? Não teve pessoas que iniciassem, não teve incentivos, não tem ambiente. Quando o professor lidando antes disso tudo, né, o problema da dificuldade de leitura é coisa velha, né? Como é que eu fazia, dada a baixíssima qualidade de leitura? O estudo dirigido, né, dizendo página tal coisa, tem isso, cata aqui, tenta responder assim, que fizesse que a pessoa tivesse uma leitura densa de um texto de 20, 30 páginas. E a pessoa descobrisse ali coisa que ela não descobriria sozinha, né, que essa que é a mágica da leitura. E aí as pessoas falam assim, caramba, quanta coisa que tinha no texto que eu não conseguia ver. Mas é porque eu fiz o estudo dirigido, uma espécie de mapa que a pessoa vai puxando e tentando sugar o máximo de texto. Você dá o texto para a pessoa percorre 20 páginas, e muitas vezes não consegue falar mais de 2 coisas do texto, porque ela não aprendeu a extrair do texto. Essa capacidade de extração do texto, aprendizado da leitura, é algo que é fundamental na formação educacional, desde o ensino fundamental ao médio, e na universitária. Só que a universitária você ativa quantidade de leitura e não qualidade de leitura, né? Você dá quilos e quilos de textos e você não ensina a pessoa a ler, e quanto mais, e aí até uma ruptura, a pessoa não aprende a ler e chega na universidade em humana e tem que ler quilos e quilos. Não dá certo. A pessoa fica opinando sobre tudo e não aprende aquilo que é próprio da leitura, que é ganhando uma estrutura de linguagem e de pensamento. Leitura é isso. Quando você lê bem, você vai estruturar bem a linguagem, o pensamento, e não somente cognição, às vezes afeto. É uma forma de autocultivo mesmo, que é muito emancipador, né? Uma cultura de leitura que não seja do pedantismo, do eruditismo, da babaquice de intelectual, mas sim de formação de cidadania democrática, seria importante, né? Cidadania democrática envolve também experiência estética, né? Aprendizado, educação estética pelos livros. E isso aí você colocou, André, é importante, né? Tem um fator aí, né, que vai muito além da absorção de informação, né? Eu acho que talvez haja um deslocamento aí, né? Tem uma coisa, né, que também é uma questão da nossa memória, né? Como a gente tem muito mais dispositivos hoje, né, como extensões do nosso processo cognitivo, né, a gente acaba terceirizando muitos processos cognitivos para os dispositivos, né? O negócio da IA é muito um exemplo disso, né?
a gente terceiriza muito a nossa memória, porque a gente tem o acesso, né, ao negócio, a gente pode pegar o celular e ver. Então, para que lembrar, né, se você pode pegar e ver? Eu acho que isso, em parte, assim, né, não vou ser nenhum ludita e dizer que tem que acabar com a tecnologia, nada disso. Eu acho que isso, em parte, faz parte mesmo, né, do momento, né, do momento histórico, e tudo bem, né? Mas aí é essa outra dimensão aí, que é a dimensão que acho que vocês botaram bem em palavras, né, que é a dimensão de um modo, né, de se relacionar com o conhecimento, né, um modo que é um modo estético, que passa mesmo por uma apreciação da forma, um jeito de entender, um jeito de... E aí depois um jeito de se expressar também, né, porque aí é o outro lado da questão. Talvez existam, né, muitas ideias, muitos conhecimentos que sejam profundamente enriquecidos e ligados ao meio da leitura, assim como tem muitos que são muito mais ligados à oralidade, e que se você escrever, estraga, né? É como o negócio da notação musical do Max Weber, né? A notação, quando ele vai escrever a notação musical europeia, quando ela emerge, ela é um modo de racionalização, né? É um modo de racionalização que, de certa forma, coloca em certos parâmetros aquilo que você pode fazer com música, né? Tem movimentos musicais que não cabem bem na notação clássica, né? E que às vezes eles são muito mais facilmente apreendidos e transmitidos oralmente. E eu acho que isso também é verdade para a leitura e para a escrita, né? Tem certos conteúdos, certos bens simbólicos, né? Que talvez percam, né? Ou se percam se forçados a se encaixarem em contextos que não são o contexto de um livro, um contexto de uma leitura um pouco mais vagarosa e tudo mais, né? E eu concordo que isso está bem ligado também à maneira da nossa sanha de opinião, né? Porque, e até nós mesmos, né, dentro do meio acadêmico e intelectual, a gente é muito levado a ter que dar opinião sobre tudo, né? Você tem que saber sobre todos os assuntos para falar, não, eu acho isso, eu acho aquilo, tanto na vida política quanto fora, mas especialmente de assuntos politicamente contestados, né? E grande parte das coisas a gente não sabe, né? E isso contrasta muito, muito ferozmente com a nossa especialização, né? Você é levado a ser bem especializado ao máximo, né? Só que ao mesmo tempo, enquanto cidadão, né, enquanto intelectual público, talvez você é levado a opinar sobre várias coisas, né, que você talvez não saiba como opinar, né? São imperativos contraditórios aí em jogo, né? Mas é interessante quando esse movimento para opinar, quando você tem uma cultura de leitura, leva a pessoa a ler mais. Eu lembro do Marx. O Marx, quando ele começou a se interessar pela economia política inglesa, quando ele começou a escrever para jornal. Ele fala isso diretamente. Eu não lembro se era um prefácio, algum dos prefácios do Capital, não lembro diretamente sobre. Ele fala, eu comecei a me debruçar sobre a economia política inglesa quando eu comecei a escrever e perceber, não sei nada de economia, propriamente. Né? E aí ele começou a fazer o movimento. Olha onde é que levou, né? Esse tipo de força de precisar analisar coisas que ele não sabia e como que isso levou a ele devorar livros e dar uma virada no pensamento dele. Legal, legal. Acho que a gente pode ir ficando por aqui, né? Uma boa conversa, um bom papo. Queria agradecer a vocês pelo tempo. O André está aí fora de locação e guardou um tempinho para a gente. Espero que o fundo não tenha atrapalhado, um fundo musical, fundo de carro. Não atrapalhou não, deu para te ouvir bem. Algum recado, André? Você está aí na turnê também, né, dos eventos? Se quiser passar um recado, diga lá. Então, no momento que está indo ao ar esse episódio, a gente já passou por uma mini passagem pela Europa, agenda europeia, em que realizamos o seminário de economia solidária, organizado pelo Jean-Louis Laville e também por Jeová Torres. Vale acompanhar esse trabalho importante que a gente está fazendo, associado à pós-graduação em economia solidária, inovação e gestão social, da qual o Lucas fez parte nessa primeira turma, está fazendo parte, brindando essa iniciativa, que é uma realização do CNAM, do Conservatoire National des Arts et Métiers de Paris, com a Universidade de Cariri, tendo como instituição parceira a Ateliê de Humanidades e a Escola de Administração da UFBA. Então, eu convido vocês a conhecer esses trabalhos e vão vir livros associados à pós-graduação das IGs, né? Livro do Jean-Louis Laville, que eu estou terminando, o próximo livro que eu estou terminando, que a gente vai publicar,
que é uma reconfiguração, visando uma nova coleção, que é a coleção que tem como perspectiva o cruzamento dos saberes, tentando renovar a perspectiva científica numa articulação entre ciência e cidadania. Um livro muito importante sobre o pensar sobre ao agir com, né? Na verdade, do pensar agir sobre ao pensar agir com, seria melhor definido, que é essa perspectiva mais pragmática de ciência que é demandada no contexto contemporâneo. Um importante livro do Jean-Louis Laville, junto com a Anne Salmon. A gente vai publicar, está associado com as atividades da ESIGS e outras coisas também virão associadas a ela. Tá certo, André. Obrigado. Acompanhe, então, aí as atividades do Ateliê de Humanidades pelas redes sociais, pelo site ateliêdehumanidades.com também. E nós nos encontramos no próximo episódio do Conversa de Ateliê. Tchau, tchau.